Muito bem, shalom a todos, shalom Yeshua Elohim. Shalom Yeshua Elohim é uma saudação judaica que significa que a paz de Jesus esteja convosco. Essa foi a primeira saudação que Jesus deu após sua ressurreição. Eu quero compartilhar com vocês sobre o enigma da moeda do rei Davi, Meler Davi. Davi foi um Gadol, Gadol quer dizer grande, ele foi um grande rei que deixou um grande legado e se tornou o espelho para os reis de Judá e para os reis que os antecederam. E vai ser da linhagem de Davi que Machia ou Jesus, Machia ou Moshia, significa ungido, que vai vir o Messias, ou seja, Jesus, ele é da linhagem de Davi. Eu quero falar para você um significado muito, mas muito importante dentro da história paralela sobre o Meler Davi, o rei Davi, que foi um rei tão grande em humildade, em sabedoria, como também um rei que foi grande em suas batalhas. E é também um rei conhecido por ser harpista, ou seja, ele louvava a Deus. A história paralela nos conta que toda noite, ou seja, toda meia-noite, Davi ele colocava a sua harpa, tenho aqui atrás de mim uma janela, ele colocava a sua harpa no seu palácio, na janela, virada para Jerusalém. Quando era meia-noite, o Ruach HaKodesh, ou o vento do Espírito Santo, ele soprava e milagrosamente a harpa de Davi dedilhava sozinha. E aquela harpa era o despertador espiritual de Davi. Então Davi se levantava e começava a compor salmos e agradecer a Deus pelas suas vitórias. Davi é um rei que não temos palavras para decifrar, para falar desse rei. Mas muito bem, olha só. Após a sua primeira vitória, a sua primeira conquista contra Edom, escute bem o que eu estou dizendo, Edom, marque bem o que eu estou dizendo, Edom. Edom é a mesma etimologia da palavra Roma. Preste bem atenção. Após a sua primeira conquista sobre Edom, é interessante notar que Davi, ele conquistou essa vitória que Deus prometeu para ele, para Bnei Israel, ou seja, para os filhos de Israel. Por quê? Futuristicamente, Machia ben Davi, Yeshua ben Davi, Jesus, o filho de Davi, também derrotaria Roma, que é Edom, ou seja, a queda de Roma, a queda de Edom. Davi era tão grande que ele podia ser comparado até mesmo como o Machia daquela época, por sua visão futurística. Então, ele viu a vitória contra Edom, futuristicamente falando, uma vitória contra Edom, que é Roma, é a Roma hoje, ou seja, Yeshua, ele vai voltar, Machia, ele vai voltar pela segunda vez, como o Yeshua ben Davi, para derrotar Roma, que é o Império de Roma, que está codificado na Bíblia como Edom, que na verdade é Roma. Mas olha só, após a primeira batalha contra Edom, Davi ele conseguiu forças e mérito, e também ele conquistou muitos, mas muitos filhos de Israel. As pessoas passaram a confiar nele. Davi era um rei humilde. Ele era conhecido como no céu, também conhecido na terra, por sua humildade. Uma hora eu vou falar sobre o nascimento de Davi.
está aqui na tela, aí o cartaz. Eu vou falar sobre o nascimento do rei Davi. Será que Davi ele foi fruto de um adultério? Bom, é uma pergunta que fica no ar, que permeia na mente de muitas pessoas e é uma dúvida na mente de muitas pessoas. Olha só, Davi também ficou famoso. A história paralela que é o Midrash de Sefer Aleph ou Sefer Beit Shemuel, o rei Davi ele ficou famoso por esculpir em uma moeda. Ele mandou fazer uma moeda no período do seu reinado. E olha só, ele mandou esculpir nas suas próprias moedas. De um lado da moeda, a moeda tem dois lados, sabemos que a moeda ela tem dois lados. De um lado da moeda, ele mandou esculpir uma mochila e uma vara de pastor. E do outro lado, uma torre. Essas gravuras simbolizam a bondade de Deus em elevar Davi de pastor a uma alta posição. Ou seja, de um lado da moeda, ele manda esculpir uma mochila e uma vara ou um cajado, lembrando da condição de pastor que ele era. Do outro lado da moeda, ele pede para esculpir uma torre que é, até hoje, apelidada em Israel como a Torre de Davi. Olha o enigma da moeda do rei Davi. Quando as pessoas olhavam para a moeda e via de um lado da moeda uma mochila de pastor e uma vara de pastor, e do outro lado da moeda uma torre, as pessoas perguntavam qual o significado desta moeda, o enigma desta moeda. Davi, ele falava, no período em que eu era pastor de ovelhas, eu cuidava das ovelhas, eu, então, mandei esculpir uma mochila de pastor e uma vara de pastor para me lembrar de onde Deus me tirou. E a torre simboliza que Deus ele me tirou do baixo para colocar no alto, nas grandezas de Deus. Então, Davi, ele era muito humilde. Daqui, nós já descodificamos o enigma da moeda de Davi, que inclusive está na tela aí para você ver. Essa moeda é uma moeda desenhada original de Israel. Outra coisa que eu quero falar para você, a Torre de Davi. A Torre de Davi. Davi ele pediu para construir uma grande torre em Jerusalém. Aquela torre era o lugar de consagração de Davi. Era o lugar onde Davi estudava a Torá, estudava os mandamentos. A história paralela conta, inclusive, está nos Salmos. Davi, ele fala para o Eterno, ele fala para Deus, dá-me saber o dia da minha partida, ou seja, o dia da minha morte. O Eterno falou para ele, olha, homem nenhum eu posso revelar o dia da sua morte. Eu não posso falar para nenhum mortal, para nenhum ser humano mortal, o dia da sua partida. Mas eu vou deixar uma pista para você, Davi. Você vai falecer em um Shabat. Você vai falecer guardando o Shabat. Você vai falecer em um Shabat, em um sábado. O que Davi fazia? Todo Shabat ele subia na sua torre e ele orava a Deus, estudava a Torá. E foi justamente em um sábado, na festa de Shavuot, que ele partiu dessa terra. Então, para você está aí o enigma da moeda do rei Davi. Se você quiser saber mais sobre essas curiosidades da cultura judaica, da tradição judaica, lembrando que Davi, Demeler, ou seja, o rei Davi aqui é o arquétipo, é a etimologia, ou seja, é o significado do rei Messias ou do rei Jesus, tá bom? Se você quer saber mais sobre essas curiosidades, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like. E essa semana ainda eu falarei sobre o nascimento misterioso do rei Davi. Será que ele foi gerado em adultério? Será que ele foi fruto
de adultério? Bom, então se inscreva em nosso canal. Shalom e que o Eterno abençoe a todos vocês. Até logo, em nome de Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias.